Boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos, né, a essa nossa primeira videoconferência, que é essa primeira live. E essa live é destinada para ajudar vocês a resolver as atividades de matemática que foram postadas no grupo hoje de manhã, em relação aos conteúdos de matemática e de matemática aplicada. Então, a partir de agora, eu vou tirar aqui essa tela aqui e vou compartilhar a tela do meu computador para mostrar para vocês as atividades e também a aula, a resolução de alguns exemplos que ajudarão vocês a fazer as atividades de hoje. Bom, então tá aí as atividades. Então, essa semana vocês vão ter os exercícios número 1, que é determinar a equação geral, que passa por 2 pontos. O exercício 2, que além de calcular a equação geral, vai fazer também o plano cartesiano. O exercício 3, que já vem o plano cartesiano e você determinar a equação dessa reta que passa por esses pontos aqui. E o exercício 4 é uma questão de marcar x, calcular o valor de k. E o exercício 5, que é a equação geral também que passa por 2 pontos, só que é uma questão de marcar x. Essa aqui é semelhante à questão 1, como que faz aqui, da mesma forma. Então, essas são as atividades dessa semana. E aí, eu vou resolver um exemplo de cada um deles para facilitar para vocês. Então, está aqui a tela de abertura do colégio. Sejam bem-vindos a essa videoconferência. A aula é específica para os alunos do terceiro A, B e C. Então, equação geral da reta. No caso da equação geral da reta, a primeira coisa que a gente tem que saber é como que ela é formada. Então, inicialmente, nós temos uma definição, que é toda a equação na forma ax mais by mais c igual a zero. Então, essa aqui é a forma da equação geral, onde o x e o y são as coordenadas de um ponto genérico, de um ponto que você não conhece. Porque a equação a gente determina conhecendo 2 pontos e fazendo alinhamento com um terceiro ponto que a gente não conhece, que a gente vai representar por x e y, que é justamente esse x e y que vem aqui nesta equação. E os valores de A, B e C são o que nós chamamos de coeficientes, que são representados por números. Então, vai vir aqui, por exemplo, 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Então, essa é uma forma da equação geral da reta. E o A e B tem que ser diferente de zero ao mesmo tempo. Por quê? Porque se o A for zero e o B for zero, vai cancelar o x e o y. Aí não vai ter equação. Vai ter uma expressão formada apenas com números. Então, isso aí é a noção da equação geral. A equação geral da reta é obtida partindo de uma reta que contém os pontos A e B com as coordenadas conhecidas e um ponto P, X e Y genérico. Genérico é que a gente não conhece. Os pontos A e B, a gente vai conhecer os valores deles, as coordenadas, igual lá naquele do primeiro exercício. Então, você tem 2 pontos conhecidos com valores, e aí você vai pegar aqueles 2 pontos, o ponto A e o ponto B, juntamente com o ponto P, que é o ponto genérico que a gente não conhece, e fazer o cálculo determinante envolvendo eles. Então, na representação gráfica, então ficaria dessa forma aqui, ó. Então, eu tenho o ponto XA e o XB, que é o ponto A, X de A, X de B. Tem aqui o Y de A e o Y de B, e com esses 2 pontos conhecidos, mais um terceiro ponto, eu monto o determinante para fazer o cálculo da equação geral da reta. E esse determinante, ele é calculado como? Então, eu vou pegar aqui o ponto genérico inicial, que é o ponto x e y, colocar aqui x e y, que eu já estou montando o determinante, certo? Vou pegar os valores do ponto A que eu conheço, que é o x de A e o y de A, colocar aqui como segundo ponto. Vou pegar o ponto B, conhecido também, colocar aqui embaixo. E pela regra do determinante, na terceira coluna, a gente repete 1 em todas as linhas. Então, aí, isso aqui é o determinante da matriz formada por esses 3 pontos, que é igual a zero.
Então, quando você tem 3 pontos alinhados, então você pode calcular o determinante, e se esse determinante for igual a zero, significa que os 3 pontos estão alinhados. E se estão alinhados, pertence à reta, e por isso a gente chama a equação da reta. Então, nós temos aqui um exemplo. Primeiro exemplo, determine a equação geral da reta que passa pelos pontos 1, 4 e 3. Como que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa, aqui a gente vai fazer o determinante formado por esses 3 pontos, por esses 2 pontos conhecidos, certo? Então, com um ponto genérico, que é o ponto x e y. Então, vou colocar inicialmente aqui x, depois o y, que é o ponto genérico. Toda a equação, quando eu for determinar a equação geral da reta, eu tenho que colocar esse ponto, não importa se é na primeira linha, na segunda ou na terceira, mas tem que ser em algum momento. Eu, nas minhas resoluções, eu vou colocar ele logo no início. Aí, depois, eu vou colocar o ponto A, que é 1 e 1, um de x e um de y. Na sequência, eu vou colocar o ponto B, x4, y3. E nessa terceira coluna aqui, eu vou repetir 1 em todos os valores. E para calcular o determinante igual a zero nessa equação, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir a primeira e a segunda coluna aqui do lado. Então, eu vou abrir aqui mais o determinante para me repetir essa primeira coluna aqui e vou repetir essa segunda coluna aqui. Isso aqui já faz parte da resolução do cálculo do determinante. Feito isso, agora eu vou aplicar a regra para calcular o determinante, que é o seguinte, eu vou multiplicar a diagonal principal, que é nesse sentido aqui, menos a diagonal secundária, que é nesse sentido aqui, ó, certo? Então, fazendo aí a multiplicação da diagonal principal. A primeira diagonal, x vezes 1 vezes 1, vai ser x. Aqui, segunda, y vezes 1 vezes 4, isso aqui vai ser 4y, certo? Aqui, terceira diagonal, 1 vezes 1 vezes 3, vai dar 3. Então, nós temos aqui o resultado da diagonal principal. Então, agora a gente vai multiplicar a diagonal secundária. Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 4, vai ser igual a 4. Como na diagonal secundária a gente troca o sinal, porque a fórmula é menos a diagonal secundária, então isso aqui vai dar menos 4. A próxima diagonal, x vezes 1 vezes 3, vai dar 3x. Aí, trocando o sinal, passa para cá, menos 3x. A próxima diagonal, y vezes 1 vezes 1, vai dar y. Trocando o sinal, vai ficar menos y. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero, porque é a regra para ser os 3 pontos alinhados. Feito isso, agora é só eu relacionar os termos semelhantes. Ou seja, eu vou pegar aqui o x com o 3x e vou somar eles. Ou subtrair de acordo com o sinal. No caso aqui, menos 3x com mais x, sinais diferentes, diminui. 3 menos 1, que está aqui, dá 2. Vezes x dá 2x. Conserva o sinal do maior. O 3 é maior, o sinal dele é negativo. Então, vai dar menos 2x. Aí, o próximo, fazendo aqui o y. Eu tenho 4y mais 4y e tenho menos y. Então, novamente, sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior. Então, 4 menos 1 vai dar 3. Conserva o sinal do maior, que é o 4, então vai ser mais 3y. E agora, resolver a parte numérica. Eu tenho mais 3 e menos 4. Novamente, sinais diferentes diminui, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 1. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. E com isso, nós já chegamos aqui nessa equação. Então, se você já deixar nessa forma aqui, já está atendido a solicitação do exercício, que é determinar a equação da reta, certo? Chegou aqui, já está com a equação pronta. Mas eu posso dar uma melhorada aqui, ó. Tá vendo esse x aqui, ó? Ele está negativo. Então, eu posso transformar isso aqui num valor positivo, que geralmente, o mais ideal
é com x positivo no início. E para isso, o que eu tenho que fazer é multiplicar por menos 1. Aí, quando eu faço essa multiplicação por menos 1, aí eu vou trocar todos os sinais, certo? Aí eu troco todos os sinais aqui. Então, vai ficar menos 2x, fica mais 2x, o mais não precisa colocar, mais 3y, fica menos 3y, menos 1, fica mais 1, igual a 0. Então, essa aqui é a equação geral da reta que passa por esses pontos aqui. Pelo ponto 1, 1, 4 e 3. Pelos pontos A e B. Então, está resolvida aí a primeira questão. Na questão 2, se vocês pegarem lá na questão 2, que foi passada nas atividades de vocês, então aqui, ó, tá a questão 1, certo? Então, todas essas atividades aqui, vai fazer daquela forma lá. Já a atividade 2 aqui, ó, observe que ela pede para fazer a representação no plano cartesiano. Então, você vai determinar a equação geral, certo? Que é o que nós acabamos de fazer. E depois que fizer a equação geral, aí você vai e faz a representação no plano cartesiano. Eu já vou aproveitar aquele exercício que nós já fizemos e vou pegar ele e jogar ele no plano cartesiano. Bom, tá aí novamente. Então, vou pegar esse mesmo exercício, vou passar ele aqui para o lado, né? E fazer a representação. Como que a gente faz a representação dessa situação no plano cartesiano? É só fazer o plano cartesiano, os eixos x e y, fazer as divisões aqui. Como eu vou usar só valores positivos, então basta eu colocar só valores positivos aqui. Mas se eu colocar negativo também não tem problema, tá? E vou representar esse ponto aqui, ó. 1 de x e 1 de y. Então, vou traçar uma paralela aqui em x e em y, pegando os valores 1 e 1, e marcar o ponto. Esse aqui é o ponto A. Agora, eu vou fazer a representação do ponto B. O x vale 4, que está aqui, e o y vale 3, que está aqui. Então, fazendo as paralelas, pontilhado, em 4 e 3, então, o ponto de encontro das duas paralelas, eu vou ter o segundo ponto, que é o ponto B. Marquei o ponto A, marquei o ponto B, então agora é só traçar uma reta que passa por esses dois pontos. E está aí feita a representação no plano cartesiano de uma equação da reta mediante dois pontos dados. Então, isso aqui resolve aquela atividade número 2, lá do exercício de vocês, que é essa atividade aqui, ó. Então, vocês têm dois exercícios, letra A e letra B. Acha a equação geral da reta e depois representa esses pontos no plano cartesiano. Passando para a terceira questão. Nessa terceira questão aqui, nós já temos o plano cartesiano e já temos a reta. Então, nós só temos que descobrir qual é a equação dessa reta. Como eu preciso de apenas 2 pontos para representar essa reta, então eu vou escolher aqui quaisquer 2 pontos que eu quiser, jogar no determinante e calcular a equação. Então, fiz um exemplo desse aqui lá para vocês também. Eu vou pegar lá o exercício. Próximo exercício, exercício 3. Então, nós temos aqui, ó. Já temos aqui o plano cartesiano. Ele é um pouco diferente, que eu não ia fazer o mesmo que está na atividade de vocês, né? Mas é a mesma coisa, o processo de fazer é o mesmo. Então, eu vou escolher aqui 2 pontos quaisquer desses aqui, e mais o terceiro ponto, x e y, que é o ponto genérico para determinar qualquer equação. E isso eu vou jogar no determinante. Então, eu já abri aqui as barras do determinante. Primeiro ponto que eu vou jogar é x e y, que é do ponto genérico que eu tenho. Aí eu vou escolher um ponto qualquer aqui. Eu vou escolher aqui o ponto B, porque ele está mais fácil aqui, ele é positivo. Se eu escolhesse o ponto A, eu ia trabalhar com valor negativo, aí tinha que fazer jogo de sinal, e se torna mais difícil um pouquinho. Escolhendo o ponto B aqui, fica mais light, digamos assim. Então, ponto B, 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui o 0 e o 1. Na sequência, eu vou escolher um outro ponto qualquer. No caso aqui, eu vou escolher o ponto C, que fica mais fácil. Por quê? O x aqui vale 1 e o y vale 3. Escolhi os 2 pontos com o terceiro ponto, então agora eu vou para fazer o determinante. Então, eu vou repetir 1 na terceira coluna, que é regra para calcular o determinante. Depois, eu vou repetir as 2 primeiras colunas, normalmente, igual a gente faz no cálculo do determinante.
E agora é aplicar aquela regra de multiplicar as diagonais, certo? Então, vou multiplicar aqui a diagonal principal, x vezes 1 vai dar x, y vezes 1 vai dar y, mais y, né, que é positivo. Aqui, ó, 1 vezes 0 vezes 3, isso aqui vai dar 0. Se você não quiser nem colocar aqui, não precisa. Mas eu vou colocar aqui só para a gente fazer a representação dele. Agora, eu vou multiplicar a diagonal secundária. E na diagonal secundária, o sinal tem que ser trocado, certo? Então, vai ficar aqui, 1 vezes 1 vai dar 1, positivo. Trocando o sinal, fica menos 1. A próxima diagonal, 3 vezes 1 vezes x, vai dar 3x. Trocando o sinal, vem para cá, menos 3x. Aqui vai dar 0, próximo aqui, ó, porque 1 vezes 0 vezes y aqui vai dar 0. Não precisava nem colocar aqui, mas eu vou colocar só para fazer a representação. E como é a equação geral da reta, por definição, isso aqui tem que ser igual a 0. E agora é só reunir os termos semelhantes. Eu vou pegar aqui x com menos 3x, sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 2x. O y, não tem nenhum y aqui para poder somar ou subtrair com ele. Então, eu vou repetir ele. E o menos 1 com mais 0 e menos 0 vai dar menos 1. Isso aqui igual a 0. Então, aqui já chegou na equação geral da reta. Então, se deixar aqui, já está resolvido o problema, certo? Mas eu vou dar uma melhorada, porque o x aqui está negativo, então eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Aí ele vai ficar positivo. O mais y vai ficar menos y. O mais 1 vai ficar, aliás, o menos 1 vai ficar mais 1. Isso aqui igual a 0. Então, tá aí a minha equação dessa reta que passa por esse plano cartesiano aqui. Então, eu escolhi aqui os pontos B e C, mas se você escolhesse os pontos C e D, talvez depois teria que fazer uma simplificação aqui, mas o resultado final, depois que você simplificar o que for possível, que multiplicar por menos 1, você vai chegar nessa equação aqui, com quaisquer pontos que você escolher. Então, esse é um exemplo da atividade do exercício 3, da lista de vocês, certo? Então, aqui, agora nós vamos para a lista 4. Esse exercício 5 aqui, eu não coloquei exemplo dele, porque ele é do mesmo jeito do exercício 1, a única diferença é que aqui vai ter opção para você marcar. Mas para você fazer a equação da reta, é aquele mesmo processo. Você vai pegar o ponto x e y, mais esses dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B, montar o determinante, calcular o determinante, aí você vai chegar na equação da reta e vai ser uma dessas aqui. Aí é só você marcar o x na alternativa correta. Então, a gente vai finalizar com o exercício 4, passar mais um exemplo desse aqui, lá para vocês. Então, voltando lá na nossa aula. Então, próximo exercício, exercício 4. Então, o valor de K, para que a equação, aí tem essa equação aqui, kx mais 3y menos 5k mais 2 igual a 0, represente uma reta que passa pelo ponto 1 e 2 é. Ou seja, eu já tenho aqui uma equação de uma reta que passou por esse ponto 1 e 2 e tem um k, que é uma constante, aqui no meio dessa equação. E está querendo saber qual é o valor desse k para que seja esta equação. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou representar aqui, pegar essa equação, colocar ela aqui do lado. Então, eu vou escrever essa equação aqui, certo? Que é essa aqui. E no lugar do x e do y, eu vou substituir pelo ponto por onde ele passou, ó. Porque, veja bem, esse 1 aqui é o valor de x do ponto. Então, onde tiver esse x aqui, eu vou substituir por 1. Então, isso aqui vai ficar igual a k vezes 1, que é esse 1 aqui, do ponto por onde a reta passa, mais 3 vezes o y por onde a reta passa é o valor 2. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2. E o restante aqui, eu vou copiar, certo? Aí, agora eu vou fazer a multiplicação. K vezes 1 vai ser igual a K, mais 3 vezes 2 vai dar 6, e o restante, copia, ok? Agora eu vou pegar aqui, ó, K
menos 5K, sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 4K. Agora eu vou pegar a parte numérica. Mais 6 com mais 2, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai dar mais 8, igual a 0. Esse mais 8 que está aqui, eu vou passar para o segundo membro com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 4K igual. Mais 8 vai passar menos 8. Como esse K está negativo, vou multiplicar por menos 1. E aí eu vou trocar todos os sinais. Então, vai ficar menos 4K igual a 8. Agora, para resolver o valor de K, eu vou pegar esse 4 que está multiplicando e passar dividindo. Então, vai ficar K igual a 8 dividido por 4. Fazendo a divisão de 8 por 4, vai ser igual a 2. Ok? Bom, então eu já sei que o valor de K, para que essa equação passe por esse ponto, é igual a 2. Então, é só você vir aqui na alternativa, achar onde tem K igual a 2, no nosso exemplo aqui, foi a letra B, e marcar o X na letra B. E está respondida a questão. E com isso, nós finalizamos os exercícios dessa semana. Tem também postado no grupo links de textos de videoaulas também sobre o mesmo assunto, vocês podem pesquisar lá também. Esses aqui é um exemplo já mais direcionado às atividades de vocês. Então, nós fizemos aí o exercício 1, que é determinar a equação geral, o 2, que é representar, além de calcular a equação geral, representar no plano cartesiano, que nós já fizemos anteriormente. Fizemos o exercício 3, que é aquele que você vai escolher 2 pontos quaisquer para montar o determinante e achar a equação. E, por último, o exercício 4, que é o que nós acabamos de fazer. Então, essas aí são as atividades que eu preparei aqui para apresentar para vocês. E vocês terem entrado, parabéns aos que entraram, é sinal de interesse que vocês estão interessados em aprender. Então, parabéns para vocês. Eu espero que nas próximas vezes vocês entrem novamente, sempre que forem convidados. Né? Deixa eu falar uma coisinha com vocês, gente. A gente está acostumado a um modelo de escola. A sala de aula com o professor tirando dúvidas o tempo todo. Esse modelo, por enquanto, ele mudou. E aí a gente tem que girar um botãozinho mesmo na cabeça da gente e falar assim, não, agora tem que ser diferente. Então, da minha parte, peço desculpas pelas falhas e espero que da próxima vez a gente faça um pouco melhor e que essas falhas não ocorram novamente. Ok? Vai dar certo, vai dar certo. Então, tchau para vocês. Obrigado a todos pela participação e até a próxima vez.